Boa noite. Como você está? Então, vamos iniciar, Alessandra. Você pode... Olá, boa noite. Eu vou colocar aqui o material do GAD aqui para você. Tá. Eu vou ler o acolhimento agora, viu? Certo. Deixa eu compartilhar. Só um instantinho. Tá bom. Tá. Célia, bem-vinda. Luciane, bem-vinda. Obrigada. Hudson. Quem mais está aqui? Boa noite, Alexandra. Vou ler o acolhimento do GAD. Tá. Ok. Que este seja um espaço seguro, que aqui cada coração se sinta visto, ouvido e acolhido. Que possamos nos lembrar que não estamos sozinhos, nunca. Que cada palavra compartilhada seja ponte, não muro. Que cada lágrima encontre colo e cada sorriso encontre motivo. Que possamos nos permitir ser, sem medo, sem julgamentos. Que aqui o peso seja dividido e a esperança multiplicada. Que a gentileza nos envolva, que o cuidado nos fortaleça. Que a escuta amorosa seja nosso maior abrigo. Que juntos possamos caminhar um dia de cada vez, na certeza de que aqui há um lar, um abraço, um recomeço. Que este seja sempre um lugar onde a gente possa ser juntos. Você pode orar ela, já sabemos decorado, né? Sim, vamos lá, todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora, Alessandra, os 12 caminhos do GAD. Apresentação do GAD. A gente sabe como é difícil quando a mente não desacelera, quando o peito aperta e o mundo parece demais. A gente sabe como é difícil quando a mente não desacelera, quando o peito aperta e o mundo parece demais. A gente sabe porque também já estivemos nesse lugar. Somos um espaço seguro, onde histórias se cruzam, angústias são acolhidas e ninguém precisa enfrentar tudo sozinho. Aqui sua dor é levada a sério, seu silêncio é respeitado, sua história importa. Somos um grupo feito de pessoas reais, com medos, angústias, repetições cansativas e perguntas sem resposta, mas também com o desejo de se entender, se escutar e encontrar um pouco de leveza no meio do caos. Nossos encontros são um espaço para respirar, um espaço onde você pode falar sem medo, ser ouvido sem pressa e aos poucos descobrir que é possível transformar dor em caminho. Você não precisa ter todas as respostas, só coragem de dar o primeiro passo. Vem com a gente está aqui e entende você. Maravilha. Vamos então agora para os 12 caminhos do GAD. Sim, os 12 princípios. Primeiro caminho, reconhecer que tenho problemas e preciso de ajuda. Segundo, acreditar que Deus me ama e me aceita como sou. Terceiro, amar a mim mesmo. Quarto, parar de cobrar de mim indevidamente. Quinto, libertar do sentimento de culpa e inferioridade. Sexto, evitar situações de conflito e tensão. Sétimo, perdoar os outros e a mim mesmo. Oitavo, combater o medo mediante a fé. Nono, assumir as minhas responsabilidades e parar de procurar culpados. Décimo, transformar dificuldades em oportunidades. 11º, evitar comportamentos autodestrutivos e agir positivamente. 12º, manter o nível de estresse sob controle. Agora os 12 princípios do GAD. Primeiro, vida espiritual. Segundo, palavra de Deus. Terceiro, cuidado individual. Quarto, construção da autoestima. Quinto, atividade física. Sexto, alimentação saudável. Sétimo, sono reparador. Oitavo, uso adequado de medicação. Nono, auxílio psicológico e terapia em grupo. 10º, serenidade e contato com a natureza. 11º, convivência fraterna e amorosa. 12º,
ajuda aos necessitados e serviço voluntário. Muito bem. Esses são os 12 princípios do GAD, bem interessantes, né? Sim. O GAD tem feito diferença na vida de muitas pessoas. Tem. A gente tem acompanhado e tem feito assim, a evolução, com todo o acompanhamento, com todo o suporte que tem dado, com os atendimentos dos psicólogos, né, lá no Inova Após. Tem sido um trabalho árduo, mas muito gratificante. Então, ô Maria, eu pensei que você não vinha hoje. Boa noite, como é que você está? Boa noite, Bem-vinda. estou bem. Bem-vinda, Andréia. Seja bem-vinda. Nós já lemos aqui os princípios. Vou desativar o som dela aqui. Então, nessa semana que teve a data, né, de consciência negra, né? Inclusive foi aqui perto de casa, aqui na Praça da Cultura. Eu estive lá com o pessoal, foi muito bacana, foi muito, muito gratificante. Tudo bem, André? Boa noite, querida, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite, seu Hudson, boa noite a todos. Que bom que você está aqui conosco, seja bem-vinda, nós te acolhemos. Estamos iniciando nossa reunião e essa reunião é gravada e depois a gente disponibiliza, né, para as pessoas. E hoje, assim, quem ia coordenar era a Carla, né, mas ela teve uma dificuldade aí com o tio dela que faleceu e a gente manda para ela muita energia, muito amor, muita paz. Mas é o ciclo da vida, né? Esse mundo aqui é um mundo temporário. Ninguém fica aqui para sempre. E o que a gente deve fazer é aproveitar o melhor possível desse mundo. O melhor possível dessa estadia, que é uma escola. Nós estamos para aprender. Todos aqui têm algum tipo de dificuldade. Ninguém é santo total. Não existe aquele aqui. Só teve um que veio que era santo total, que era Jesus. Mas nós, como seres, criaturas de Deus, temos a oportunidade de deslumbrar a grandiosidade que é a existência. Olhando a beleza, olhando assim, como Deus cuida, né? Eu fico impressionado como Deus cuida de todos, de uma forma ou de outra, né? E que as dificuldades, na verdade, são produções da nossa própria mente. Nós criamos muitas situações dentro de nós e essas se externalizam. Então, quando a gente aprende a manter mais a paz, a tranquilidade, quando a gente aprende a gratidão, a agradecer nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, trazer esse sentimento para dentro, né, do nosso coração, vibrar a gratidão, vibrar a compaixão com as outras pessoas, entender que todos têm alguma dificuldade e que nós podemos, de alguma forma, ser instrumentos de ajuda, de acolhimento, de não julgamento, né, incluindo todos como um só. Todos somos, na verdade, um só. Todos somos iguais. Apesar da sociedade que foi criada trazer tanta separação, mas, no fundo, todos nós somos instrumentos dessa grande criação de Deus, né? Eu gostaria de abrir o espaço para vocês. A gente tem aqui um espaço de acolhimento e um espaço de compartilhamento, né? Então, eu gostaria que a Andréa trouxesse aí uma fala, dizendo assim, o que foi, Andréa, que essa semana foi significativo para você, que você pode se alegrar, pode trazer para sua lembrança, algo que trouxe gratidão no seu coração.
pode ser uma coisa bem simples. Você teria alguma coisa para compartilhar conosco? Pode abrir seu livro. Eu tenho, boa noite a todos. Só que eu não posso porque eu estou em local público. Aí eu não posso falar. Eu tô aqui no pequenininho, aí eu não quero que as pessoas escutem. Tá ótimo, tá bom. Boa noite, Ana. Tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso encontro aqui. Centraliza mais esse celular aí para te olhar tu, para ver. Tá. Seja bem-vinda ao nosso encontro aqui do GAT, online, que acontece toda sexta-feira. E é uma oportunidade da gente estar se fortalecendo as nossas conexões, nos conhecendo, nos falando, compartilhando, desejando para que todos, assim, aproveitem ao máximo essa oportunidade que o GAD oferece de compartilhamento, né? E a gente vai dar continuidade aqui nesse trabalho. Então, hoje, dia 21 de novembro, dentro de um feriado, né, depois de uma chuva, duas chuvas, hoje já choveu de novo, deu uma refrescada, né? E a cidade foi totalmente alagada, muita gente sofrendo com essa questão das chuvas, né? Sempre tem esse problema. Imperatriz é dentro de uma planície, né? E aqui havia muitos rios que foram enterrados, que foram aterrados, mas quando a água vem, elas obedecem ao canal dos rios. E muitas casas estão nesse caminho. Por isso acontecem esses alagamentos, né? Uma cidade mal planejada, mal construída, e a gente agora paga o preço. E assim também é a nossa vida. Quando a gente, lá na Bíblia diz assim, aquele que constrói a sua casa na rocha está firme, mas aquele que constrói sobre a areia não tem firmeza. E o que seria uma casa sobre a areia? É justamente isso, casa onde sempre está tendo problema, está tendo dificuldade, onde não há acolhimento amoroso, não há respeito, aonde os moradores da casa competem, ficam competindo um com o outro, ficam se agredindo, e isso traz clima muito ruim para muita gente, principalmente pessoas que já têm dificuldades com a questão da ansiedade, da depressão. Quando convivem nesses ambientes, ficam muito mais prejudicadas de manter uma sanidade, manter uma tranquilidade, né? Então a gente precisa aprender a conviver bem na nossa casa, no nosso lar. Manter a casa sempre arrumada, manter a casa limpa, organizada. Nós falamos sobre isso no último encontro. Nesse encontro de hoje, eu gostaria de ouvir vocês sobre assim, a história de vocês, a história de vida, né? Como você vê, de onde veio, se é daqui de Imperatriz, se não é. Conte um pouquinho sobre aquilo que está no seu coração e compartilhe conosco sobre a sua vida. Quem quer começar? Alessandra, fala um pouquinho de onde é que tu veio, Alessandra. Não pode falar muito, não. Eu vou falar um pouquinho. Porque eu falo muito rápido, eu não gosto de falar. Bem, eu sou daqui de Imperatriz, moro aqui agora há 2 anos, nunca saí para nada. Estou aqui desde quando eu nasci, graças a Deus. Ah, tu é imperatrizense? Ah, sim. Que legal. Maranhense do Pé Rachado. Eu sou cearense, eu sou do Ceará. Mas eu cheguei em Imperatriz, eu tinha 11 anos de idade, em 1976. Já faz um tempinho, né? Sim. E quando eu vim para cá, aqui era uma cidade ainda bem interiorana, a gente conhecia quase todo mundo. Eu estudei o meu primário, né, que era o ensino fundamental, na escola Santa Terezinha, a maioria das pessoas estudavam lá. E depois eu fui para Brasília. Com 16 anos eu fui fazer o meu 2º grau, né, que é o ensino médio, em Brasília. Morei 2 anos em Brasília, depois fui para Fortaleza, e depois eu fui para Salvador, depois eu fui para São Paulo, Rio de Janeiro,
Depois eu voltei para Belém. Depois eu vim para Imperatriz de novo. Aí morei em São Luís e voltei para Imperatriz. Morei em Tailândia, no Pará, e voltei para Imperatriz. Sempre eu ia e voltava. Que bom. E já faz uns anos que eu estou em Imperatriz. Com 50 anos de idade eu entrei na universidade. Me formei com 54 anos em pedagogia na Universidade Federal do Maranhão. E em 2018 eu fui fazer uma especialização em São Carlos, em São Paulo, na USP, em Tecnologia Aplicada à Educação. Aí veio a pandemia, aí eu vim para a Imperatriz, e aí, durante esse tempo aqui, desde a pandemia para cá, foi que eu me tornei um terapeuta. Comecei a estudar terapias holísticas, né? E comecei a estudar apometria. Hoje eu tenho uma escola de apometria online, onde a gente dá o curso para várias pessoas no Brasil todo. E a gente tem estudado muita coisa sobre a neurociência, sobre como funciona o nosso cérebro, como os hormônios influenciam o nosso cérebro, como a nutrição influencia o nosso cérebro, como a hidratação influencia, como o intestino influencia. Então, todas essas coisas são muito importantes. Uma das coisas mais importantes que a pessoa precisa tomar cuidado é com a hidratação. Se você não se hidrata adequadamente, você não tem como ter um nível de saúde adequado, porque a desidratação ela atrapalha muita coisa na gente, muita coisa mesmo. Então precisamos dar muita atenção à hidratação, beber bastante água, mas não é beber água de todo jeito não. Tem um jeito interessante de beber água. Você sabia que você deve acordar e beber o máximo de água em jejum? Quando você acordar, escova seus dentes, raspa a língua. Outra coisa muito importante é raspar a língua. Tirar essas toxinas que ficam durante a noite. Tirar toda aquela saburra da língua. E beber pelo menos meio litro de água. Se você não conseguir beber meio litro, bebe 300 ml, ou bebe de 2 meio litro de água. E aí vai tomar seu café, vai tomar seu lanche, quando for 10 horas da manhã, mais meio litro de água. Quando for 11h30, antes de comer, mais meio litro de água. Já fez quantos litros? 1,5 litro, né? Aí quando for, não tomar nada quando estiver comendo. Não se come bebendo, nem se bebe comendo. Não se mistura líquido com sólido. Isso atrapalha a digestão. E depois que você almoçar, 1 hora depois, meio litro de água. Quando for 3h30 para 4 horas, meio litro de água. E quando for 6 horas da tarde, antes do jantar, meio litro de água. Deu quanto? 3 litros. 3 litros de água. E aí, Hudson, eu já bebi até 6 horas da tarde, bebi. Preciso beber à noite? Não precisa. Você não vai sentir sede. E você vai dormir e não vai se levantar para ir no banheiro. E uma coisa muito interessante vai acontecer com o seu corpo. Além dele estar hidratado, os seus rins vão parar de funcionar durante o sono. E isso é muito importante. Por quê? Se você bebe muita água antes de dormir, os seus rins vão ficar funcionando e eles não descansam. E o rim é a bateria de energia nossa. Então tem muita gente que acorda cansado porque bebe muita água à noite. O rim não para. A bexiga todo tempo cheia, vai 2, 3 vezes no banheiro. O sistema fica funcionando como se fosse uma emergência. Então a gente precisa ter os intervalos. E a alimentação? Evitar hoje, precisa evitar.
produtos industrializados. Precisa evitar refrigerante, bebidas alcoólicas. Precisa evitar açúcar, beber o mínimo de açúcares. Precisa evitar comidas embutidas, linguiças, embutidos, salames. Essas comidas processadas, elas têm muitos nitritos. Isso causa um grande conflito dentro do nosso corpo. Precisa comer pelo menos 2 frutas por dia. Ideal, maçã, banana, melancia, goiaba. Goiaba é fantástico. Abacate, mamão, né? Comer manga. Tá na época da manga. Manga é fantástica, ela tem fibras. Então, toda essa disciplina alimentar, disciplina hídrica, né, de se hidratar, é muito importante. Boa noite, dona Valéria, seja bem-vinda. Como está a senhora? Que bom que você está por aqui. Nós estamos falando sobre hidratação e a alimentação. O quanto é importante a gente cuidar da nossa hidratação. E aí eu já ensinei para as meninas como deve ser a hidratação. Algumas ficaram porque a gente precisa beber bastante água, principalmente nessa época, porque quando está chovendo a gente pensa que não precisa beber água e acaba negligenciando a hidratação. Isso vai causar um problema no intestino. Nós precisamos defecar adequadamente. Para isso, precisa ter bastante líquido no corpo. Porque se o intestino não funciona bem, a sua mente também não funciona bem. O intestino está ligado diretamente ao cérebro. Ele produz, junto com o cérebro, durante o sono, a serotonina, que é o hormônio da satisfação, da alegria, o hormônio da felicidade. Então, às vezes, você está irritado, está zangado, aí não sabe o que é, pode ser seu fígado. Por quê? Porque você come fritura, come coxinha, come pastel, um monte de maionese, um monte de ketchup. E isso faz uma salada dentro do seu corpo, que o quê? Que prejudica a digestão. Então, viver bem é uma arte de se alimentar bem. Com iogurtes, beber menos, evitar o leite. Se for tomar leite, cozinhar bem o leite, cozinhar bem ele, mexer cozinhando, até ele ferver. Se for comer, evitar queijos, evitar trigo. Tem muita gente sofrendo por causa do trigo. Mas como se o trigo foi... Jesus mesmo multiplicou os pães, né? É um alimento assim milenar, o pão. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Aconteceu uma coisa em 1700 e alguma coisa, quase 1800, que modificaram a semente do trigo. Porque eles tinham medo que a gente não conseguisse produzir alimento para tanta gente no planeta. E os engenheiros genéticos modificaram o trigo, e ele ficou com 400 vezes mais glúten. O glúten é uma cola que tem no trigo. Um pouquinho de glúten faz bem, mas mais do que 50 gramas de glúten por dia, você não consegue digerir. E o que é que o glúten vai fazer? Vai te inflamar. Vai inflamar vai inflamar suas células. Aí vai ter, por exemplo, quando eu como glúten, eu tenho enxaqueca. Até eu descobrir que era isso, eu achei um livro que chamava assim, Síndrome do Cérebro Inflamado. Falava justamente dessa questão do glúten. E foi esse livro que me salvou, que me tirou, por exemplo, eu ainda tenho enxaqueca, mas é raro. Quando eu vacilo, quando eu como alguma coisa que não me faz bem, eu tenho enxaqueca. Porque eu tenho um fígado também inflamado. Por quê? Porque eu tomava muito medicamento para dor de cabeça. Tomava muita analgésico. E isso alterou meu fígado. E hoje eu faço um tratamento de fígado. Como que eu trato o fígado?
com ervas, tudo natural. Evitar tomar medicamentos o máximo possível. Tomar só durante o período de um tratamento. Evitar ficar tomando medicamentos contínuos, a não ser que seja indicado pelo médico. E sempre usar, o máximo que puder, suplementação. Verificar vitaminas, enzimas, verificar que tipo de minerais você precisa ingerir, né? Ingerir sementes de abóbora, sementes de girassol, uva passa. Então, todos esses alimentos, eles ajudam o nosso corpo a se sentir melhor, porque o intestino funciona melhor. Você tem um ciclo intestinal educado, disciplinado, você consegue ir para o banheiro e fazer suas necessidades tranquilamente, sem forçar. E isso depende da alimentação e da hidratação. Evitar comer muita carne. Carne, hoje, tem muito hormônio. Você vê que as mocinhas de 11 anos estão menstruando. Os rapazes muito afeminados. Tudo isso está na alimentação. Tudo isso está ligado ao que a gente ingere. Hipócrates foi o pai da medicina. Ele diz assim: faz do teu remédio o teu alimento, e do teu alimento o teu remédio. A natureza tem tudo que a gente precisa. Tudo. Tudo Deus criou com uma perfeição impressionante. Então hoje a gente já tem conhecimento de vários medicamentos ou vários suplementos naturais que a gente não chama de remédios. A gente chama de suplementos naturais. Por exemplo, a mulher que já está entrando em fase de menopausa, ela deve comer maca peruana, trigos, deve comer feno grego. São alimentos que vão ajudar na regulação hormonal e para o homem também. Todos nós precisamos ter esses cuidados e hoje nós temos aí a internet, cara. Você quer saber de alguma coisa? Pesquisa no pai dos burros, né? Que antigamente era dicionário, agora é o Google. Né? E realmente nós vivemos a era do conhecimento. Ninguém tem mais desculpa. Ah, eu não sei. Pesquisa. A informação está na nossa frente. Lógico, tem que ter um senso crítico. Não é acreditar em tudo que está lá. Nós precisamos ter senso crítico, de sabedoria, de como desenvolver a pesquisa. Saber fazer a pergunta certa e sempre, sempre, sempre desconfiar. Nunca ingerir de goela dentro de qualquer jeito. Né? E aí, Alessandra, como é a tua alimentação, Alessandra? Vai dizer para mim que é normal. Não. Posso mentir? Tô tentando qual? Difícil, ó. Come muito arroz? Não. Até que não. Arroz não. O que me pega são as massas. Eu adoro. Tem umas massas legais, tem umas massas de arroz, você já viu? Mas eu gosto de massas que tem gordurinha, aí vai pior o negócio. Eu tô conseguindo me libertar aos poucos. Hoje eu vi uma postagem sobre os óleos vegetais. E assim, porque são óleos que são muito processados, né? Não são óleos naturais, eles são óleos que são extraídos dos grãos e passam por muitos processos e é incluído uma série de substâncias e que esses óleos estão trazendo inflamação para a gente, inflamação para o nosso corpo. Né? Nós precisamos estar num processo contínuo de aperfeiçoamento alimentar, sabe? Procurar investir no que a gente ingere, abandonar certas práticas que nos fazem
mal. Você quer saber se faz mal? Pergunte para dentro do seu corpo. Ele vai lhe responder. Porque nós temos uma inteligência no corpo. E quando a gente é sincero com a gente mesmo, a gente sabe o que vai fazer. A gente come de teimoso. Mas se a gente for radical assim com a gente mesmo, para cuidar da gente. Porque quem gosta de você, sabe quem é, Alessandra? Quem gosta de você, Iglesia? É você mesmo. Se a gente não se ama, se a gente não se cuida, como é que os outros vão querer cuidar da gente? Como é que os outros vão querer amar a gente? Então a gente se autovalorizando através daquilo que a gente ingere, porque nossa formação toda é de alimento. Tudo vai ser transformado em células, em músculos, em neurônios, em gorduras, né? Em ossos. É o que forma o nosso corpo. Então, em sangue, né? O sangue é muito importante. Está com o sangue correndo, limpo, fluido, com as veias bem. Então, ingestão de batata doce, ingestão de Ora Pronobis, que é uma planta sensacional. Ingestão de farinha de massa de maçã. Farinha de maçã, vocês já viram? Tem uma farinha de maçã. Hoje eu preparei um mix. Eu como todo dia, eu preparei um mix com farinha de maçã, maca, trigos, farinha de uva, farinha de beterraba, quinoa, germe de trigo, levedura de cerveja. É mais ou menos 15 produtos. Aí como é que eu uso ele? Eu pego um leite de castanha e coloco 2 colheres cheias e faço aquele... É a minha janta. Eu já estou jantado com isso aí. E olha que eu tenho 60 anos. Eu não tenho nem diabetes, nem pressão alta, não sinto nada. Nada, eu não tomo nem medicamento contínuo. Mas isso eu venho cuidando, ó, desde os 17 anos. Reduzindo a ingestão de carne, comendo mais folhas, saladas, gengibre ralado, comendo quiabo, comendo esse pessoal jiló, comidas que fazem bem para o corpo. Às vezes não é tão saboroso, mas o benefício que traz é tão bom que a gente passa a gostar. Então, assim, uma coisa muito importante é usar a água com um pouquinho de bicarbonato e limão. Pelo menos 2 vezes por dia. Um pouquinho de água, espreme meio limão e bota um pouquinho de bicarbonato. Ele vai espumar e você toma. Somente depois das refeições. É fantástico. Para quê? Para equilibrar o pH. O que é pH? Chama-se potencial de hidrogênio. O hidrogênio é a menor partícula que tem na natureza. Ela é formada por um próton e um elétron. E o hidrogênio é um dos elementos mais importantes. O que mais nós temos no corpo é hidrogênio. É a maior formação nossa, é hidrogênio. Depois o oxigênio, depois o carbono, depois o nitrogênio, é o que nos forma, que é a formação do nosso aminoácido. Aminoácido vem das proteínas. Por isso a gente precisa comer proteína saudável. Onde é que tem proteína saudável? Grão de bico, feijão, folhas, né? Não só de carnes, mas também em peixes, em frango. Tudo isso dosado de maneira equilibrada para você obter o resultado de ter um bem-estar. O bem-estar é resultado de toda essa história. Bem-estar mental e físico, que vai gerar o que? O bem-estar emocional. Tem gente que vai comer, come, que tem que deitar no chão do lado esquerdo, porque senão não consegue, porque se empanturra de tanta comida. Coma pouco.
Eu vou contar uma coisa para você. Você sabe qual é o tamanho do seu estômago? É o tamanho dessa concha que você forma com a mão. É, isso aí. Ó, se você pegar assim, né? Faz o pratinho, é isso aqui que você tem que comer na hora de alimentar. 2 vezes por dia tá bom demais. Não é 2 vezes a mão, não, é só uma vez, viu? Então veja como a gente ingere muito mais alimento do que precisa. Isso gera acúmulo de gordura, acúmulo de energia, né? E às vezes não é uma energia boa. E aí vai te agitar, vai te trazer sensações de estufamento, problemas cardíacos, né? Fala, Valéria. Eu tô só rindo aqui, tô falando aí da quantidade que tem que comer. Eu fiquei colocando aqui, desenhando, imaginando aqui na minha mão, né? Eu digo, meu Deus, a realidade é totalmente diferente disso, né? Pelo menos pra mim. É o tamanho do Mas seu isso aí... Pode falar isso. Entendi. Mas você falou tanta coisa aí e tem tudo a ver com o que eu tenho vivenciado, assim, esses dias, né? O que eu tenho... Deixa eu recusar aqui. O que eu tenho tenho passado, né? Gente, minha imagem tá escura. Deixa eu explicar. Eu tô na roça. Ah, Vanessa, eu tô na roça. E aí, como tem chovido muito, menino, tá sem condição. A casa tá toda escura, porque não tem como acender. Aí já acendemos ao redor da casa e dentro tá tudo escuro. Pra ver se eu consigo ficar. Até acendi, mas não teve condição. Mas bem, olha, deixa eu comentar com as colegas. Primeiro ele falou da água, né? Assim que eu entrei, ele estava falando da água. Esses últimos médicos que eu tenho ido, todos eles têm alertado o quão é importante a ingestão de água. Mas não é aquela ingestão de água pouquinho, não. Aquele copinho que a gente toma ali, aqui e acolá. Não é. É quantidade. Eu fui na nutricionista, ela fez um cálculo lá para mim, ela disse que eu tinha que tomar pelo menos 2,5 litros. É muito difícil, quem não tem o hábito de beber uma quantidade dessa, tomar um tanto de água dele. Aí, logo depois, eu fui no neuro, né? Eu tenho crise de enxaqueca. Aí o meu neuro disse, você tem que tomar quanto de água? Ele conversando comigo. Eu digo, aí falei, 2 litros, 2,5 litros. Não, dobre. Toma mesmo para transbordar. É isso aí mais. Ele diz que água é essencial. Ele é neurologista, mas ele trabalha também em hospitais, fazendo atendimentos diversos. Ele diz que o que tem de gente com problemas diversos, de rins, de tanta coisa, porque não toma água, não está escrito. Ele é um médico conhecido em Imperatriz. E ele disse, olha, se ela mandou você tomar isso aí, você pode tomar mais, porque isso daí ainda é pouco. Por quê? Porque são cálculos, são pesquisas feitas, quem faz essas pesquisas para chegar nisso aí, são estudiosos que vivem em região fria. Imagina, em lugares, não é na nossa realidade, que é altamente quente. Agora imagina, se fizer uma pesquisa, vai dar muito mais do que isso. Então, é uma cautela, é uma coisa que você tem realmente que tomar cuidado. Uma dica, que foi a dica da nutricionista, você tem que ter aquela quantidade de água de uma garrafa, por exemplo. Se você tem costume de tomar gelada, eu tomo até natural, eu não tenho problema quanto a isso. Você pega aquela quantidade de garrafa, vamos supor, só o que ela recomendou, 2,5 litros. Eu tenho uma garrafa que possa ter a quantidade de 2,5 litros. E só eu vou tomar daquela garrafa. Porque aí eu sei se eu estou conseguindo ingerir pelo menos aquilo que é recomendado, que já é grande coisa.
Se eu conseguir consumir mais, ótimo. Mas eu acredito que isso aí, que é a maneira universal que eles fazem os cálculos, já é essencial para a nossa saúde. Outra coisa, carne vermelha, realmente, Wilson, isso aí eu acredito que não é novidade para ninguém que está aqui com a gente. Eu fiz um exame recente, eu estou com uma alteração no meu ácido úrico. E uma das coisas que o médico, quando conversou comigo, ele perguntou como que era a minha ingestão de carne vermelha. Gente, eu consumo quase carne vermelha todo dia. E assim, eu tenho plena consciência, vocês também, que não é o correto. A gente tem que intercalar com carne branca, com peixe, né? A gente tem que intercalar. E a gente aprende que a carne vermelha é a que menos a gente tem que comer na semana. Eu acho que vai de 1 a 2, né? Aí o resto é carne branca, né? É peixe, é frango, é tortas com peixe, com água, né? Essas coisas. Então, assim, ultimamente eu tô assim, meu corpo está altamente inflamado. Isso é uma coisa que já vem de longa data, que sempre é um histórico que eu tenho. Meu corpo é bem inflamado. E tem tudo a ver com a alimentação. Tudo a ver com a alimentação. Eu tenho cuidado melhor da alimentação agora, deve ter de 1 mês para cá, por conta dessas alterações que deu grave, né? E aí ele passou medicação, porém, para baixar drástica, para dar uma reduzida drástica, mas eu vou ter que ter essa cautela, eu não posso. E detalhe, quando eu percebi que essa minha taxa alterada não foi agora, há 1 ano e meio atrás aconteceu também. Aí entrei com medicação, resolveu. Mas é uma coisa que eu vou ter que ser vigilante, porque senão pode gerar coisas graves. Aí eu estava falando com minha filha, aí minha filha é médica, né? Aí ela disse, mãe, a senhora tem noção do que o ácido úrico causa quando ele chega no estado de gota? Eu digo, não, eu só mais ou menos. Por não queira, não. Isso é a coisa mais difícil de se tratar. É dolorido, é sofrido. Então, fica de alerta. Às vezes, não sei, esses dias eu falei, oh meu Deus, se o conselho fosse bom, né? Porra, fazer era vender, né? Mas a gente fala e parece que o povo não acredita, né, Hudson? Mas é verdade, não é brincadeira, viu? Eu sinto dores nas articulações, né? Eu sinto. Do ácido úrico, ó. A gente faz o exame, a gente tem um aparelho que faz um mapeamento quântico, né? O mapeamento das frequências, e ele me diz se você está com ácido úrico. A gente tem todo um protocolo de acompanhamento, por exemplo, se o fígado estiver gorduroso, se o sangue estiver viscoso, porque são esses pequenos detalhes que vão trazer a qualidade de vida para você. Porque se você está com dor, você fica irritado, você fica chateado, agora, como tu me falaste, há 1 ano e meio você teve esse diagnóstico e tomou o quê? Remédio. E o remédio fez o quê? Remediou. Por quê? Porque você não mudou, não tratou a origem. Por isso a gente fala que é terapeuta holístico, porque a gente olha o olhos, olha o todo. Então, quando alguém está com ácido úrico e está com ácido úrico alto, está correndo vários riscos, além de ter um problema sério nas articulações, de juntar cálcio nas articulações. Esse ácido vai atrapalhar uma série de funções na pessoa e trazer muita dificuldade. Por exemplo, quando eu tenho um cliente que está com ácido úrico, a gente indica esse produto aqui, que é o ácido úrico. Na verdade, é o nome para a enfermidade. Ele é feito de 5 ervas. É uma garrafada. Aí você passa para o cidadão, diz, olha, você tem que diminuir a carne, você tem que tomar esse medicamento, esse suplemento, ingerir bastante água.
Aí ele vai e começa, 15 dias ele se sente melhora, aí ele abandona. Ele acha que ficou bom. Não, porque o que gera é o que era importante. Essas substâncias naturais, elas melhoram não só uma coisa, elas melhoram várias. Então, a medicina natural é muito importante. E sem contar, Hudson, que nesses dias algumas pessoas têm me alertado, até médico também, amigos meus, têm dito, olha, mas não é só carne não, que pode alterar, principalmente nesse período que está alto, né? Por exemplo, o doutor, quando falou para mim diminuir a carne, falou do vinho. Ele disse do vinho, ele disse que o vinho altera muito. Eu nem tinha associado a isso, né? E eu tinha chegado do sul, então eu tinha tomado uns vinhos lá, né? Ficar aprendendo a tomar vinho aí. Juntou com o problema, né? Queijo também, né? Me disseram que tomate, eu nem sabia. Tomate precisa ser cozido. Se você não cozinhar o tomate, ele tem um ácido, e principalmente então cozido não tem problema. Não pode é cru. Quando você cozinha ele, que você faz o molho, ele solta essa... Feijões também. O feijão precisa dormir de molho. Não, isso aí já é uma prática que eu tenho. Mas muita gente não faz isso. Come feijão. E eu fiquei um bom tempo, o Edinaldo, eu fiz um tratamento com ele me orientou a eliminar o feijão, os cereais secos, né, os feijões, né, e comer os verdes. Eu fiquei um tempão, mas muito tempo mesmo. No tratamento que eu fiz, ele me recomendou comer os verdes. Tanto é que até hoje ainda tem um feijão verde no congelador por causa dele, que ele disse que eu sempre tenho. Fiquei tempo sem consumir. Alimentos naturais, menos... todo grão precisa ficar de molho. Porque ele precisa entrar num processo de pré-germinação. Aí você tem uma tabelinha que eu estou mostrando, que eu estava falando para vocês, né? Essa tabela primeira água. Primeiro, de jejum. Precisa beber água em jejum. É ruim, muita gente acha ruim. Por exemplo, eu já acostumei. Aí você vai acostumando. Vai acostumando tanto que você já sente falta. Então, no jejum, beber o quanto você puder de água. O ideal, 2 copos. De 400 a 500 ml. Aí 10 horas da manhã, de novo. Aí, meia hora antes do almoço, de novo. Depois do almoço, de novo. De 3 horas da tarde a 4 horas da tarde, de novo. E 5 horas da tarde a 6 horas da tarde, de novo. Não beber água à noite. Eu expliquei para as meninas aqui a questão, o rim precisa descansar. Ele precisa descansar. Lógico, você sente um pouco de sede, bebe, mas bebe pouco. Só bolinho. Mas à noite não é para beber muito. Eu fiquei pensando aqui. Quando eu tomo a água bem direitinho, a quantidade certa de manhã, para dar essa quantidade que eu bebo, eu tenho que dividir durante o dia, né? Quando a gente bebe assim bastante, a gente fica também mais saciada com relação a comer, a quantidade de comida, sabe? Isso. Percebi isso. Porque nós obtemos energia, nosso corpo obtém energia de várias fontes. Nós temos a energia que nós obtemos da luz, do sol, da pele, né? Pela pele, pela fronte. Essa fronte nossa, ela recebe muita energia a gente chama de terceiro olho. Então, de manhã cedo, você precisa tomar 10 minutos de sol. Aí vai vir a energia solar. Depois, a respiração.
tem que ter momentos de respiração. É também uma forma de alimentar o corpo pelo ar. Quando você estiver parado no lugar, respira bem fundo. E segura. 1, 2, 3, 4, 5. Aí solta. Respira e solta. A respiração também traz muita energia. Depois a água. E depois os alimentos. E os alimentos, se você não beber bastante água, e você não mastigar bem, e não juntar com a saliva, o seu corpo nem aproveita. Vira só fezes. Nem aproveita as substâncias, porque não quebra. O corpo só aproveita aquilo que ele consegue quebrar. Às vezes a gente come muita coisa que vai entrar e sair, e não vai servir de nada. Então a saciedade ela é dada também por essa educação e de alimentos saudáveis e ricos. Porque às vezes a gente come um alimento que não tem substância. Come um monte de arroz branco. Come um monte de arroz e ainda bota farinha. Aí não tem que ter colorido no prato. Cenoura, beterraba, couve, os nossos legumes, né? Aí o maxixe, o quiabo, o jiló, a macaxeira, a batata doce. Comer variedades, porque cada alimento tem uma substância, tem uma enzima que o nosso corpo precisa. Então, se você come só 3 ou 4 tipos de alimento, você vai ficar com deficiência de alguma vitamina. Comer grãos, comer castanhas, castanha do Pará, pelo menos 2 por dia. Não é comer 50 num dia, não. Tem gente que vai comer com logo enche o bucho de castanha. Não pode. Ela intoxica. Tem que ser 2 castanhas por dia. Que é a sílica. Tem muita gente com deficiência de zinco. Tem que repor zinco. Não tem zinco nos nossos alimentos. Tem muita gente com deficiência de cobre. Tem que repor o cobre. Então são muitas deficiências vitamínicas e minerais que também trazem problemas para o nosso cérebro. Eu como eu como 2 castanhas do Pará, né? Aquela castanha do Pará, todo dia. Isso, é orientado pela nutricionista. Endocrinologista. Não. Tem a ver, eu tive uma alteraçãozinha na tireoide. Aí tem lá o nomezinho que aconteceu. Ó, pode falar. Tem um suplemento, chama-se Lugol. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ele é um suplemento, eu tomo Lugol todo dia. Ele é um suplemento. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, para vocês verem. Vou parar isso aqui. E vou mostrar. Ah, meu pai. Deixa eu achar aqui. Eu achei o Google. Se ele saiu aqui. Enquanto tu acha aí, eu tô me lembrando aqui. Eu comecei a perceber que aqui embaixo da minha garganta estava algum inchaço, uma dorzinha, assim, algo incomodando aqui na parte da glândula. Aí eu fui na endócrina. É endócrina, não é? Aquela médica que o negócio de... É endócrina, não é? Que o é endócrina. Aí eu fui nela, né? E aí ela fez um exame e deu essa alteração. Aí ela disse que... Ela mandou eu esperar uns 3 meses, repetir o exame. Aí eu disse só isso, né? Eu disse assim, sim, e aí qual é o remédio que eu tenho que tomar? Eu perguntei pra ela. E o remédio, você vai passar o remédio não para achar esse negócio aqui? Ela disse, não, tem remédio não. Se isso aí, nesse período, o seu corpo mesmo, né, não resolver e voltar às taxas normais,
Aí quando você vier, você já vai entrar com a medicação. E essa medicação é contínua. É pro resto da vida. Aí eu fiquei assim meio aflita, sabe? Aí eu fiquei assim calada. Ela disse assim, tá, pois você vai comer essas 2 castanhas. Foi quando ela mandou eu começar a ingerir. Comer, mastigar. Só 2. Ela disse, não coma 3, não coma 4, não adianta. É só 2. Igual você falou. Não é comer 50, 40, um pacote inteiro. Para todos esses negocinhos aí, essas amêndoas, tem a quantidade que a gente pode ingerir por dia. No caso, a castanha era só 2. Sim, e aí... E o bom é que ele não é caro não, né? É baratíssimo. Você pode ir na farmácia de manipulação e mandar manipular. E você vai tomar 2 gotas em jejum de manhã cedo. 2 gotinhas. Aí os médicos, porque nós temos hoje no mundo 2 medicinas. Nós temos a medicina holopática e a medicina naturalista. Mas, por exemplo, eu estudo a medicina energética. Eu trabalho com a medicina vibracional. Mas a gente também estuda a parte fitoterápica, a parte das plantas, né? A prática dos suplementos. Por exemplo, tem um suplemento que é o Lugol. Esse Lugol eu tomo todo dia. Põe de arroz? Hudson, qual é mesmo o benefício dele? Olha, o Lugol, você tem ideia, estimula o bom funcionamento da glândula tireoide, melhora a produção de hormônios, controla a síntese de estrogênio dos ovários, o T3 e o T4, que são 2, porque a glândula tireoide, ela solta as células que vêm para o timo. O timo é que diz onde é que a célula vai para o corpo. Porque nós todo tempo está morrendo e está nascendo células. E isso passa por esse processo. E nós não temos iodo nos alimentos. E a dependência de iodo pode causar câncer, pode causar debilidade mental, pode causar uma série de coisas. E os médicos holopáticos, eles não... E se você falar em Lugol para eles, vão dizer, não, tu é doida, não, isso não pode. Se você pesquisar o Lugol na internet, você vai achar 50 dizendo que é bom e 1 ou 2 dizendo que é bom. Ei, Hudson, no caso, eu tive, vai fazer 2 anos que eu estou tratando com relação a hormônio, né? Minhas taxas hormonais estavam lá no chão, todas. Inclusive, tive que entrar com reposição hormonal, né? Estou acompanhando com a médica. Se eu usar ele, não vai ter algum problema. E outra coisa, mesmo eu usando a reposição, eu ainda estou sofrendo muito com as reações, né, da menopausa. Muito calor. Precisaria fazer uma avaliação. Porque eu uso um pêndulo. Aí eu conecto com você e o pêndulo me responde. O campo eletromagnético vai me responder se você precisa, se pode. Ah, dona Luzia. Tá bom. Pois eu vou analisar. Vamos marcar uma hora para fazer isso, viu? Isso. Então, e aí, meninas, vamos falar nada não, vamos ficar só olhando, né? Eu quero saber, Oi, dona Luzia. Dona Luzia, como é que tá aí? Tudo bom? Abra o microfone, eu não sei fazer leitura labial, não. Dona Luzia, foi sumir a mulher. Abra o microfone. Aí, boa noite. Boa noite. Tá tudo bem, graças a Deus. Como é que tá a alimentação? Como é que tá o cuidado, a hidratação? Tá fraco. Pra mim tá fraco. A senhora bebe água gelada? Bebo. Pois pare. Sim. Beber água gelada. Tá bom. Pare de beber água gelada. Tá bom. Isso é água natural.
Pois é. A água precisa ser natural. E a alimentação, como é que tá? Tá comendo muita verdura? Tô nada, só como a cenourinha. É? Só a cenoura que eu como. Beterraba Eu não? Não, beterraba não. Não gostei mais da beterraba não, que eu comi muito que E enjoei. a couve, o repolho. A couve eu como de vez em quando. O repolho também eu não como não. Você tem que comer verduras, Pois tá bom. em geral. Tá bom. Melhorar a ingestão de água do jeito que eu ensinei aqui. E aí, Elaine, como é que você tá, minha Tá querida? Seja bem-vinda. Abra o microfone. Vou fechar teu microfone, Lucia. Elaine, abre o microfone e diga como é que você está. Boa noite, seu Hudson. Tá tudo bem, graças a Deus. Que bom, que maravilha ver você aqui com a gente. Seja bem-vinda. Nós te Obrigado. acolhemos. Nós estamos falando sobre alimentação, sobre hidratação e sobre Sim. alimentação. Falando sobre a importância de comer bem e comer pouco. Pois é, ultimamente eu não tô comendo bem não, tô comendo bem mal. E tudo isso, como eu estava falando, está ligado, a alimentação está ligada ao nosso intestino. E o nosso intestino está ligado ao nosso cérebro. Então, estados, às vezes, por exemplo, se a pessoa tiver pouco ferro, tiver anêmica, pode ter ansiedade. Se a pessoa tiver com falta de vitamina D3, de não pegar sol, ela pode ter ansiedade. Se tiver com falta de zinco também, de magnésio, pode ter ansiedade. Então, a nutrição é importantíssima para você ter um quadro de bem-estar. E aí vem do quê? Da alimentação variada, de vários tipos de alimentos, de ingerir coisas que realmente te façam bem. Primeiro, a água, boa alimentação, frutas, grãos, castanhas, né? Evitar comer muita carne, diminuir a carne. Aqui, por exemplo, aqui na minha casa a gente come carne duas vezes por semana. Come frango 2 vezes, come peixe 2 vezes, e um dia nós não comemos nenhum tipo de carne. Um dia sem carne. Aí come o quê? Come só verduras. Junto, faz um arroz misturado com batata, pega aquele brócolis, bota couve-flor, né? E aí você não aí pode usar também arroz integral, feito na panela de pressão, que cozinha rápido. E aí você tem uma saciedade maior. Né? Então, a mudança de hábito alimentar é fundamental para quem tem dificuldades com questões de ansiedade e depressão. É fundamental a hidratação e a alimentação. Não adianta você querer se enganar. Se você não se policiar, se você todo final de semana enche a lata de cerveja, enche a lata de pizza, enche tudo de coisas gordurosas, vai pro churrasco e come aquele monte de picante, não tem jeito. Vai adoecer. Não só da mente, mas de vários problemas que estão... A população está morrendo, gente. O que tem de CA, de cânceres, por causa da alimentação, nos hospitais, é incrível. Né? Porque as pessoas não se dedicam a cuidarem daquilo que elas ingerem. E é fundamental a gente cuidar do que a gente come. Comer bem. Outra coisa, além da alimentação e da hidratação, é o sono. Horário de dormir não pode passar das 10h30. No máximo, estourando 11 horas. Horário de acordar, 6 horas da manhã.
tem que acordar junto com o sol. Tem que honrar o sol. Porque se você ficar dormindo e o sol nascer, ele puxa a tua energia. E você fica... eu estou cansado. Porque dormiu e o sol nasceu, você continuou dormindo. E o sol puxou a energia. Nós vivemos num sistema energético, chama-se círculo circadiano, que o nosso cérebro é acostumado a dormir do jeito que a Valéria está, no escuro do cinema, sem nenhuma luz. Não pode ter televisão, não pode carregar o celular do seu lado, não durma por cima de celular. Você vai alterar o seu campo eletromagnético. E alterando o seu campo eletromagnético, você vai adoecer. Se cuide, se ame, usufrua do que você tem. Coma, viva, durma, porque só dentro de um ciclo organizado da vida, olha, sabe que hora eu durmo? Agora vai dar 9 horas, né? No máximo 10 horas eu estou dormindo. Eu acordo 4 horas da manhã. 4h30, 5 horas no máximo. E acordo bem. Mas vou dormir cedo. E nada, lá no meu quarto tem uma televisão, a mulher liga, eu digo, olha, se eu acordar essa televisão estiver ligada, eu tiro ela do quarto. Porque a gente tem que dormir no escuro total. Pode até usar um tampão de olho, aqueles tampões assim, é bom. Porque quando você está no escuro total, a sua glândula pineal, que é ela no centro da sua cabeça, ela é bem no centro. Assim. A glândula pineal, nós temos a glândula pineal e temos as duas hipófises. E temos uma glândula aqui embaixo também. Elas trabalham para produzir a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Se não tiver no escuro total, ela não trabalha. Aí você dorme com a luz acesa. O seu cérebro entende que está em atenção. Eu estou morta. Não pode. Isso vai acumulando, vai prejudicando a produção de hormônios. Um hormônio que não é produzido danifica outro hormônio na sequência. Porque nós temos as glândulas, né? Várias glândulas que produzem os hormônios. Cada glândula dessa é ligada a um centro energético. Nós temos 7 centros energéticos, na verdade 9. Mas são 7 centros energéticos principais. Todos eles são ligados a uma glândula. Cada glândula dessa produz um hormônio. E cada hormônio está ligado a uma emoção. Quando você está com raiva, é adrenalina. O medo também é adrenalina. E é produzido por glândulas. Quando você está feliz, é serotonina. Cada glândula, cada sistema produz glândulas e essas glândulas estão diretamente relacionadas ao estado emocional que nós estamos. Se você tem seu fígado inflamado, você come muito grão, muita farinha, muito arroz, muito macarrão, seu fígado engorda, porque todo amido se transforma em açúcar. E aí dá um problema no fígado. Você só vive com raiva. Qualquer coisinha você já está xingando, está chutando lata, mandando o povo não sei para onde, por causa do fígado. Então, olha como a gente precisa olhar para dentro, olhar para nós, com muito carinho, honrar o corpo que você tem, que você construiu até hoje, e aprender a se auto-dar através de tudo isso. E aí, no fim de tudo, depois da hidratação, da alimentação, do sono, você precisa tirar todo dia um momento para você orar. Esse é o último. Sim. Mas sobre a questão da alimentação, para mim tá meio assim complicado, porque eu
Não é todo dia, mas tem noite que eu acordo, eu durmo, né, aquele primeiro sono, aí eu não durmo muito cedo. Geralmente eu durmo de 10h30 não. É 11 horas, 11h30, 12 horas, não tem jeito. Aí eu vou, durmo um soninho, né? Aí às vezes não sei o que acontece, que eu acordo caçando o que eu vou comer. É porque você já acostumou o seu corpo com isso. Você precisa se alimentar melhor, tomar uma sopa. E a alimentação, gente, da noite, é no máximo até 7h30. Pois é. Ninguém deve comer depois de 7h30 da noite. O organismo não está preparado para isso. Não, ainda mais e eu tomei um problema de saúde, né? Tem uma senhora com um negócio de refluxo, sou suspeito que talvez tenha com uma bactéria, ainda apareceu uma tal de esofagite, depois como eu fico morrendo, por isso muito. 1h da manhã, às vezes 2h da manhã. Você está comendo junto com o líquido. Você está comendo e está bebendo. Suco ou água, está bebendo junto com a comida. Isso está trazendo todo tipo de problema para você. Pois é. Senhor. Já é quase 9 horas, Vanessa. Pois é. Mas é isso, gente. Nós estamos chegando no final da nossa... Opa, dona Ceiça, boa noite. Como está a senhora? Tudo bem? Nós estamos já chegando quase no finalzinho da nossa reunião. Hoje foi um bate-papo sobre alimentação e hidratação, né? E aí agora eu falei da meditação. Meditar é guardar o silêncio. Parar. Como é que a gente guarda um silêncio? A gente vai para um local tranquilo, bota uma música bem tranquila, fecha os olhos e dá atenção à respiração. E a inspiração comanda mentalmente tudo aquilo que está no meu corpo, que não me faz bem, eu não quero mais continuar. A oração para você mesmo. Dona Ceiça, diga uma coisa bonita aí para nós. Como é que a senhora está? Rapaz, hoje choveu, entrou água na minha casa, levei uma queda, estou aqui toda, graças a Deus que não quebrei nada, mas estou toda machucada. Meu Jesus, nós temos que ter cuidado. Esses dias chovendo, os pisos das casas tudo liso. E aqui em casa também tem umas goteirinhas, não sei como é que eu vou fazer, porque eu não dou conta mais disso. Não, pior que a minha não é goteiro, faz a entrada da rua mesmo, aquela água é suja. Aí mela tudo, aí tem que limpar. Mela tudo, Aí eu escorreguei e bati o joelho. Eu senti a dor agora. Aí. Bati o cotovelo e o joelho e o quadril embaixo. A senhora tem mastruz? Tem não, mas tem como eu conseguir, é bom? Tome mastruz, faça um suco de mastruz, tá? E tome. Pelo menos 2 vezes por dia, uma talagada assim, no copo, viu? Pois amanhã eu vou providenciar. Isso. Então é isso, Valéria. Hoje foi uma consulta, né? Nós falamos sobre Lugol. Top demais. E assim, é isso, gente. Eu acho que a gente precisa entender, precisa cuidar da gente. E hoje em dia não tem mais desculpa. Ninguém é mais inocente. Até porque, hein, Hudson, esse tipo de conhecimento, de alerta, eu tenho certeza que todos nós aqui já ouvimos algo. Do que tu falou, a gente já foi alertada por alguém, seja numa coisa ou noutra. Então, a gente não é leigo de tudo, né? A gente não faz agir como tem que ser, né? Essa é a questão. A gente tem que agir da maneira correta. E esse tipo de informação que tu trouxe
tem tudo, é mais um complemento para a melhora da nossa saúde, porque não é só a saúde mental, né? Lá em um dos princípios não tem atividade física. Atividade física é cuidar do corpo, né? Que melhora a nossa saúde mental, tem tudo a ver. E a alimentação tá ligada. Então, é isso. Diretamente, né? Diretamente. Eu vou para academia. Não precisa ser academia. Se você fizer uma caminhada todo dia, fizer uns exercícios de alongamento na sua casa, eu vou ensinar lá no GAD um negócio que eu estou aprendendo aí, que é muito legal, é bem simples, e que traz muito resultado, muito fácil de fazer, que é o Qigong. E tem outros exercícios de respiração e movimento que eu quero fazer, mas eu acho que só vai dar certo no verão, quando a gente for para Beira Rio, fazer uma caminhada junto, eu quero fazer uns eventos assim. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês, cada um, por ter vindo aqui. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Alessandra, Luzia, Ceiça, Maria, Eliane, Valéria. E eu acho muito importante a gente sempre estar junto, porque junto a gente aprende um com o outro, né? E a gente se motiva. Família toda assistindo, presenciando aqui. E a gente se motiva a melhorar, porque cada um de nós precisa tomar essa consciência de que nós é que cuidamos de nós, de cuidar da nossa casinha, que é o nosso corpo, porque você não é o corpo, entenda isso, você é uma alma que está no corpo, mas você ganhou essa casinha, aí você não cuida dela, você bota tudo para dentro, porque a língua está descontrolada e come. Você não bebe água, você toma muito refrigerante. Isso não quer dizer que você não possa tomar um refrigerante. Você vai no aniversário, toma um copo. Olha, o pH do nosso corpo, eu estava explicando sobre isso, é 7,4. Se você toma um refrigerante que tem um pH 3,5, o refrigerante é um pH 3,5, é a metade, é quase ácido. Precisa de 32 copos de água em pH 7 para poder equilibrar o seu corpo. Altera totalmente o seu corpo. Então, aí você, toda vez que vai comer, é com Coca-Cola. Está morto. Você está construindo uma enfermidade no futuro para você. Porque não tem organismo que aguente. Pode ser o mais bonito do mundo, pode ser a mulher mais linda do mundo, pode ser o homem mais atlético do mundo. Se não se alimentar bem, vai adoecer, vai morrer. Essa é uma verdade que ninguém pode questionar. Precisamos aprender, precisamos nos cuidar, precisamos nos alimentar bem, nos hidratar bem, cuidar do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. Não ficar guardando rancor, não guardando raiva, perdoar, agradecer, servir, ajudar a quem precisa. E se auto-amar. Olhar para o espelho e dizer assim, eu te amo, coisa linda. Para você mesmo. E quem ama, cuida. Foi sim, meu amor. Eu fazer uma pergunta, dor meio intenso que eu ando sentindo aqui na região do pé do pescoço, até aqui nesse osso que a gente tem na cervical, né? Aí às vezes, bem no meio dos pinhascos mesmo, a dor é intensa mesmo. O que causa isso? Escoliose faz isso? Cama macia. Colchão e travesseiro desnivelado. Rapaz, eu só vendo demais esse negócio, tá me incomodando, ó. E outra coisa, peso do corpo. Tá? Então, deite no chão, bote as pernas para cima, diminui o seu peso
E cuidado com a altura do travesseiro que você está dormindo. Viu? Tá. Se a cama for muito macia, dá problema também. Viu? Aí Tá é melhor dormir numa rede ou dormir no chão. Forrar o chão e uns dias para poder nivelar a coluna. E aí beber bastante água também é bom. E fazer uns alongamentos, né? Abrir, ó, chegar no portal da casa, fazer assim. Portal assim, tá? Esticar, levantar os braços, esticar, ó. Levantar isso aqui, fazer isso aqui, ó, bem devagarzinho, conscientemente, virar para um lado, virar para o outro, olhar para um lado, olhar para o outro, fazer um movimento que destrave aqui, porque deve ser o seu travesseiro. Hoje tá tipo travado mesmo, eu tento virar assim, ó. Eu viro assim, É igual costela. e viro assim, mas dói demais pra virar, ó. É um problema danado. Maria. Gente, fiquem com Deus. Vamos fazer Amém. uma hora. Chamar a Alessandra para fazer essa oração. Boa noite. Orando a oração do Pai Nosso. Com muita gratidão a todos vocês. Vai lá, Alessandra. Vamos lá, todo mundo junto. Gratidão a todos, viu, que estiveram conosco. Obrigada, Hudson, pela companhia. Valéria, Eliane, Vanessa, Ceissa, Célia, que já saiu, Maria, Luzia, Ceissa, viu? Deus abençoe a todos. Vamos lá, fazer a oração do Pai Nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o nosso nome. Venha o nosso vosso reino. seja feita A vossa vontade. assim na terra como no céu. Como no céu. Nosso de O cada pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Nós Como nós perdoamos perdoamos aqueles que têm ofendido. não nos Não deixamos nos deixeis cair em tentação. mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Terça-feira. Boa noite. Alessandra. Até terça. Fé em Deus. Amém. Jesus. Será certo.